Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. E antes que eu me esqueça, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, fazer o seu comentário, caso você tenha gostado desse vídeo, e também se inscrever no nosso canal, para que assim a gente possa fazer crescer essa comunidade de pregadores bíblicos e expositivos. Meus amigos, o assunto que eu quero tratar com vocês hoje é sobre a pregação expositiva ou o sermão expositivo. Muitas pessoas ainda têm algumas dúvidas com relação à pregação expositiva, o que seria, é um tipo de pregação, é uma filosofia, é uma ferramenta, o que, que é de fato a pregação expositiva. E para ajudar a gente a entender um pouco melhor essa questão da pregação expositiva, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo 4 links para o nosso site, em que a gente vai tratar desse assunto da pregação expositiva. Ali você vai encontrar muito mais recursos do que eu vou falar nesse vídeo. E também, inclusive, um desses links, ele é intitulado Tudo o que você precisa saber sobre pregação expositiva. Então ali nós vamos ter vários artigos do nosso site pregandoapalavra.com.br, reunindo ali o máximo de informações possíveis que sejam úteis para você conhecer um pouco mais a respeito da pregação expositiva, tá bom? Então o objetivo desse vídeo é nós tratarmos dois pontos. O que é a pregação expositiva e por que a pregação expositiva é a melhor maneira de você edificar a sua congregação. O primeiro ponto, respondendo aqui o que é a pregação expositiva, nós temos uma definição aqui no nosso site que diz o seguinte: o sermão expositivo é aquele que toma o ponto principal de uma passagem da Escritura, faz dele o ponto principal do sermão e aplica à vida dos ouvintes. Então você tem toda a Escritura, toda a passagem bíblica, ela vai ter um ponto principal. Ou seja, o autor inspirado por Deus, quando ele escreve por uma razão, por um motivo, e aquilo que ele escreve tem um ponto principal. E esse ponto principal ele foi escrito para impactar a vida da primeira audiência ali, as primeiras pessoas que ouviram aquilo, e também a nossa vida, tá certo? Então, esse ponto principal da Bíblia vai ser o mesmo ponto principal da minha pregação, do meu sermão. Ou seja, eu não vou pegar, por exemplo, um texto bíblico e vou colocar as minhas ideias ou o que eu acho que é importante ali. Não. Eu vou estudar esse texto bíblico, vou entender qual que é o ponto principal dele, e a partir disso, a minha pregação vai se submeter a esse ponto principal do texto bíblico. Tá certo? E aí ele diz o seguinte: em outras palavras, um sermão expositivo expõe o significado de uma passagem da Escritura e mostra a sua relevância para a vida dos ouvintes. Ou seja, você expõe o texto, explica o texto e aplica o texto aos ouvintes. Então, expor, você mostra o que o texto quer dizer. Depois, você explica o que o texto está querendo dizer. E por fim, você aplica, né, a lição tirada desse texto na vida dos ouvintes. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele coloca de uma maneira diferente. Ele não fala expor, explicar e aplicar, mas ele diz: você lê o texto, você explica o texto e você aplica o texto. Tá certo? Mas sempre o sermão ele é governado pelo ponto principal da passagem. Eu vou dar um exemplo para você, como às vezes a gente passa, né, ouve vários sermões, e essa questão do ponto principal, ele passa batido. Teve uma certa situação em que um pastor ele estava pregando a respeito da história de Zaqueu, tá certo? A história de Zaqueu. E quando ele contou, ele leu o texto de Zaqueu lá em Lucas, e aí depois contou um pouquinho da história de Zaqueu. Só que o que ele fez no sermão dele? Ele aplicou a história de Zaqueu na vida dele. E qual que foi o sentido que ele utilizou? Que Deus tem planos maiores para nós do que nós mesmos. Essa foi a ideia dele. Ou seja, ele contou um pouco do testemunho dele, que ele tinha o plano para a vida dele que era dessa maneira, mas que quando ele encontrou Deus, Deus revelou que tinha um plano muito maior para a vida dele. E ele comparou a sua história, então, com a história de Zaqueu. Tá certo? Então, que mal há numa pregação dessa? Né? Se você tomar como um caráter devocional, né, ou uma reflexão, você está refletindo a respeito ali desse texto na sua vida, não tem nenhum problema. Mas quando você prega essa mensagem, nós podemos dizer assim, não é uma mensagem ruim, mas não é uma mensagem fiel ao texto bíblico. Por quê? A passagem de Zaqueu, se você for no final dessa passagem, o que Jesus vai dizer lá no final?
Hoje houve salvação nesta casa. Ou seja, qual que é o ponto principal dessa passagem? A salvação de Zaqueu, né? A salvação de um publicano, de alguém que aos olhos das pessoas não tinha salvação nenhuma, mas ele foi salvo, tá certo? Então o foco principal é a salvação, e aí você pega esse texto e utiliza ele como um comparativo com a sua vida. Deus tem planos muito maiores para você do que você mesmo imagina. É óbvio que a salvação é algo que Deus, é um plano de Deus muito maior do que a gente imagina. Mas se a salvação não ficar explícita no texto, se a salvação através de Cristo, né? Cristo salva, Cristo liberta, Cristo traz salvação. Se isso não fica claro no texto, ele já não é tão fiel assim ao ensinamento bíblico, tá certo? Então esse que é o ponto da pregação expositiva. Muitas vezes a gente pega um texto e aplica as nossas ideias, a nossa experiência nesse texto. A pregação expositiva não. A pregação expositiva ela busca ser o mais fiel possível ao texto bíblico, tá certo? E aqui nós temos alguns outros comentários, né, que falam a respeito da pregação expositiva, e ele vai dizer o seguinte para a gente aqui. Olha só. Pregação expositiva é a pregação qualificada que submete de maneira correta a forma e a ênfase do sermão à forma e à ênfase do texto bíblico. Aquilo que a gente falou. O ponto principal do texto bíblico vai ser o ponto principal do sermão. Assim, ela extrai do texto o que o Espírito Santo depositou nele, como afirmou Charles Simeon, sem impor ao texto o que o pregador acha que pode estar ali. Ou seja, a pregação expositiva, ela procura ser mais fiel possível ao texto bíblico. Porque se nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus, e aquele relato ele está ali, ele é importante, eu não creio que as nossas ideias, as nossas percepções sejam mais importantes ou até mais interessantes do que o que foi revelado por Deus. Então, nosso papel é o quê? Ser fiel à mensagem do texto bíblico e proclamar ela com fidelidade. Tá bom? Então, o que não é um sermão expositivo? Olha só. Um sermão expositivo, ele não precisa focar apenas em um ou dois versículos. Muitas vezes, né? As pessoas pegam um texto bíblico ali e vai falando palavra por palavra o significado dela, o contexto, etc. Mas não é isso, tá? O sermão expositivo ele não precisa focar apenas em um ou dois versículos. Não precisa apresentar argumentos exegéticos complexos ou uma interminável contextualização histórica. Então, pelo fato do sermão expositivo ele levar em conta o contexto histórico, o contexto cultural, a gramática, muitas vezes os pregadores se perdem muito nessa questão e dão muito mais ênfase a essas informações do que propriamente transmitir a mensagem principal. O sermão expositivo não precisa ser seco, sem vida ou distante da vida das pessoas, ou seja, apenas uma série de informações, né, muito mais cerebral e intelectual do que se conectar com o coração das pessoas. O sermão expositivo não confunde o ponto principal da passagem com qualquer aplicação legítima daquela passagem. Isto é, não usa um versículo para dizer o que você quer dizer. Lembra da história de Zaqueu? É isso. Ele não usa um versículo para dizer o que você quer dizer. Ao invés disso, ele toma uma passagem da Escritura, curta, média ou longa, e mostra quão dramaticamente importante é o significado primário daquela passagem para o mundo de hoje. Então aqui a gente teve a definição, o que é um sermão expositivo, tá bom? E agora eu quero ver com vocês aqui por que pregar sermões expositivos. Tá? Qual que é a importância? Por que o sermão expositivo ele vai alimentar muito melhor a nossa congregação? Para aqueles que não estão familiarizados com esse tipo de sermão, sermão expositivo é um sermão que flui e é construído completamente sobre um texto, e não sobre uma ideia ou tópico do pregador, tá certo? E ele vai dizer assim: há muitas razões pelas quais eu estou convencido de que sermões expositivos, especificamente através de livros inteiros da Bíblia, são o melhor, mais útil e mais fiel meio para um pastor alimentar o seu povo regularmente. E aqui ele vai trazer, ó. Sermões expositivos afirmam a autoridade, o poder e a suficiência das escrituras. Por quê? O pregador ele está completamente submetido ao texto, tá certo? Não são as ideias dele, não é aquilo que ele imaginou, mas ele está completamente submetido ao texto, ao sentido do texto. Sermões expositivos ajudam o nosso povo a aprender a ler suas Bíblias como deveriam. E isso aqui acho que é o principal.
Eu não tenho nada contra, pregação tópica ou pregação textual. Eu acredito, inclusive, que nós podemos pregar de maneira expositiva, por exemplo, num sermão tópico. O sermão tópico seria um sermão temático. Então você tem um tema, o amor de Deus, tá certo? E aí você vai pregar sobre o amor de Deus, vamos dizer que você vai usar 3 passagens diferentes. Você vai falar, ó, o amor de Deus na criação, o amor de Deus no êxodo, o amor de Deus na morte de Cristo. Então nessas 3 passagens você vai falar a respeito do amor de Deus. Essa poderia ser uma pregação tópica. E como eu poderia pregar, de repente, de maneira expositiva, mesmo usando um tema, tá? Em cada uma dessas passagens, você vai ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, tá certo? Por isso que eu enxergo também, muito como Hernandes Dias Lopes, a pregação expositiva não como um tipo de pregação, né? Você tem pregação tópica, que é a temática textual, você vai ter reflexão, você vai ter devocional. Eu enxergo a pregação expositiva não como um tipo de pregação, mas como uma maneira, tá certo? De pregar. Então você pode, por exemplo, ter um sermão tópico, mas quando você apresenta ele, né, um sermão temático, você vai apresentar de forma expositiva. Você vai ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Tá certo? Mas por que aqui, de novo, né, o que esse autor aqui ele diz pra gente, que o sermão expositivo ajuda o povo a aprender a ler suas Bíblias como deveriam. Pelo fato de que quando você está trabalhando um texto, você explica esse texto, tá certo? Você não está tirando vários textos de passagens diferentes, mas você está explicando aquele texto dentro do contexto dele. A audiência passa a observar melhor o texto. Quando você mostra o ponto principal daquele texto bíblico, muitas vezes a pessoa não compreende. Quando ela vai ler a Bíblia, ela vai procurar esse ponto principal também. Ou seja, ela vai começar a perguntar: mas por que esse texto está aqui? Por que está falando sobre isso? Por que está falando para essas pessoas? E elas começam a entender melhor, observar melhor, interpretar melhor a Bíblia. E é por isso que o sermão expositivo ele é muito importante. Geralmente, numa pregação tópica, quando você pega vários textos esparsos, a pessoa não consegue, ela não presta muita atenção nesse ponto principal da passagem, tá certo? Ela vai pegando várias referências em outros lugares, em vários outros versículos, mas ela não se atém ao ponto principal. Por quê? Porque você já tem um tema que está conduzindo a pregação. Agora, quando você pega um texto e em cima desse texto você trabalha o ponto principal, mostrando, explicando isso para a congregação, a própria congregação ela começa a desenvolver esse mesmo método na leitura da Bíblia. Então eles vão estudar a Bíblia na casa deles, eles vão ler aquele texto e vão procurar o ponto principal. Eles vão ter que começar a entender, né, qual que é o ponto principal dessa passagem. E quando eles descobrem o ponto principal, aí é a chave para o Espírito Santo aplicar esse ponto principal na vida deles. Tá certo? Então, quando, né, esse autor ele diz aqui que o sermão expositivo ele ajuda o nosso povo a aprender a ler suas Bíblias como deveriam, eu concordo plenamente. Tá bom? E o último ponto aqui que ele considera por que, que o sermão expositivo, né, ele é um dos mais edificantes para a congregação. Os sermões expositivos ajudam a manter um pastor focado na pregação da palavra de Deus em vez de palavras humanas. E esse aqui acho que é o maior e mais relevante ponto. O sermão expositivo faz com que o pastor fique preso no texto e que ele não coloque as ideias dele, que ele não venha colocar as palavras dele, que ele não vá utilizar, né, a, a outros recursos a não ser a própria palavra de Deus. Isso não significa que ele, no meio da sua pregação, não vai utilizar, né, citações, referências, exemplos, ilustrações. Não, não é isso. Mas significa que tudo isso que ele vai utilizar vai estar conectado com o ponto principal do texto bíblico. E convenhamos, quando você começa a trabalhar a questão da pregação expositiva, você começa a ficar um pouco chato também. Porque muitas vezes você vai ouvir pregações que não têm relação nenhuma com o sentido do texto original. E aí o pastor, o reverendo, né, o Hernandes Dias Lopes, ele tem mais um ponto aqui que ele trabalha, que eu quero fechar com esse exemplo, que ele disse que uma vez ele estava voltando de uma conferência, muito tarde, cansado, e ele ligou numa rádio ali, colocou numa rádio gospel e tinha um homem pregando. Daí ele falou assim, não, vou ouvir essa mensagem aqui, né, para ficar acordado. E o homem pregando sobre Sansão. E ele falava de Sansão, que Sansão, né, era cheio do espírito, que Sansão ali, ele brigava, ele vencia, e o reverendo Hernandes Dias Lopes, é isso, Sansão brigava cheio do espírito, ele ia lá e vencia.
E aí, em um determinado momento, o pregador começa a falar: você precisa derrotar o seu leão, assim como Sansão derrotou. Você precisa brigar com o seu leão, assim como Sansão brigou. Né? E o reverendo, isso, tem que brigar com o leão, eu tenho que derrotar o leão. E aí depois o pregador falou assim, porque no final, quando você tiver derrotado o leão, você vai comer o mel que vem desse leão. Ou seja, você vai comer o mel, você vai ter vencido. E aí o reverendo Hernandes, ele fala, não, não, comer o mel do leão era errado. Sansão não poderia tocar num corpo morto. Ele foi lá e comeu o mel do leão, ou seja, ele estava indo contra aquilo que Deus tinha orientado ele. E aí ele conta essa história pra gente numa conferência que ele estava fazendo. Percebe? Então a pregação expositiva ela tem disso. Ela te torna muito mais crítico com relação às mensagens. Muitas vezes as pessoas vão utilizar algumas situações dentro da pregação que não é o sentido do texto bíblico. Mas você pode ter a plena certeza que se você caminhar pela pregação expositiva, a sua congregação vai ser muito mais edificada. O seu povo vai ser um povo que vai ter muito mais familiaridade com a palavra de Deus. E as pregações que serão realizadas no seu púlpito serão fiéis à palavra de Deus. Meus amigos, não importa se você ainda não prega expositivamente ou se você pregue de maneira tópica ou textual. O importante é que você pregue a palavra com fidelidade. Aprove a Deus salvar os que creem através da loucura da pregação. Continue pregando. Que Deus te abençoe.